Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Hoje é a nossa aula de número 19 do curso de Cálculo Vetorial e Tensorial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tensores duais e tensores irredutíveis. Mas antes de eu falar desses dois tipos de tensores, vamos introduzir aí o famoso símbolo de Levi-Civita. Isso aqui é um sobrenome só, tá? Não são duas pessoas, é Tullio Levi-Civita, em italiano. Então, esse símbolo ele aparece em várias partes aí da matemática e da física, né? Ele está associado com produto vetorial, como a gente vai ver, produto misto, tá? Então, ele funciona assim. Para I, J e K igual a 1, 2, 3, por exemplo, isso é mais 1. Se você fizer uma permutação par, o que eu quero dizer com isso? Você trocar o número, né, de vezes par, esse 1, 2, 3 aqui. Então, por exemplo, eu troco 2 com 1, foi uma vez, é ímpar, né? Tá? Eu troco de novo, por exemplo, 1 e 2 de novo. Eu volto a ter, então, mais 1. Então, duas vezes, duas trocas. Então, o número par de trocas, né, ele é igual a mais 1. Né? Por exemplo, 2, 3, 1. Para obter 2, 3, 1, né, aquela permutação cíclica, né, o epsilon 2, 3, 1, ele dá mais 1 também. Para obter 2, 3, 1, eu tenho que trocar o 2 com 1, depois eu troco 1 com 3. Tá? Se for uma permutação ímpar, então, por exemplo, epsilon 2, 1, 3, isso é menos 1. Tá? E qualquer outra coisa é 0. Então, por exemplo, índices repetidos, 0. Tá? Então, aqui você vê que ele é antissimétrico, né, para um par de índices. Ele também é conhecido como símbolo totalmente antissimétrico. Isso não é um tensor, na verdade ele é um pseudotensor, como a gente vai mostrar agora. Tá? Então, ele é um exemplo de pseudotensor que eu fiquei devendo da aula passada. Então, suponha que você tem um pseudotensor. Às vezes a gente até chama o Levi-Civita de delta, né? Delta com 3 índices aqui. Né? Então, suponha que você tem um pseudotensor, que no caso escrevi ele com índices para cima. Tá? O livro escreve com índice para baixo, índice para cima, que por enquanto não faz muita diferença, que a gente está meio que restrito a cartesianas para cartesianas, então você pode subir e descer índice à vontade. Né? Daqui a pouco eu vou ensinar a subir e descer índice direito, vai usar a métrica. Sim? Para subir e descer índice, a gente vai acabar usando tensor métrico. Tá? Então, suponha que você tem um tensor de ordem 3,0, um pseudotensor de ordem 3,0, tá? Que num certo sisteminha de coordenadas ele tem o mesmo valor aqui que esse epsilon. Então, o que a gente sabe? Da aula passada, a lei de transformação do pseudotensor, se fosse um tensor, não tinha esse J, né? Certo? Esse aqui é a transformação usual. Como ele é um pseudotensor, ele carrega o jacobiano. Tá? Então, e no sistema original ele era o epsilon, tá aqui, ó. Então, tá aqui o não transformado. Só que, note, se você fizer, por exemplo, vamos escolher aqui I, J e K 1, 2, 3. Se eu escolher aqui I, J e K 1, 2, 3, vai ficar del x linha 1, del x linha 2, del x linha 3 e aqui somado, né? Tá? Isso é exatamente o J. Sim? Aliás, não só produto vetorial, como produto triplo também, os determinantes de matrizes 3x3, eles podem ser escritos com esse símbolo de Levi-Civita. Tá? Então, isso aqui me dá J, esse pedaço todo aqui, esse pedaço inteiro aqui, ó, isso aqui é J. Tá? Então, para delta linha 1, 2, 3, isso é J ao quadrado. E como a gente viu na aula passada, J ao quadrado, pelo menos para rotações e reflexões de cartesianas em cartesianas, né, J ao quadrado é 1. Tá? Okay? E isso é o valor original aqui do epsilon 1, 2, 3. Né? A gente reconhece isso aqui como epsilon 1, 2, 3. Na verdade, se você for fazendo todas as possibilidades, for trocando, você vai perceber que, na verdade, esse pseudotensor é igual ao epsilon e jk.
Então, portanto, o próprio epsilon e j que a gente começou dizendo, né, que esse cara era um pseudotensor, usou a lei de transformação de um pseudotensor. Então, a gente acabou de descobrir que o epsilon é, na verdade, um pseudotensor também. Tá? Ok? Muito bem. E outro fato interessante é que, como a gente acabou de mostrar, eu transformei de um sistema para o outro, ele continuou com o mesmo, com os mesmos números, mais um, menos um, zero, certo? Então a gente chama isso de um tensor isotrópico. Tá? Ele tem o mesmo valor para sistemas de coordenadas diferentes. Okay? Outro tensor isotrópico é o próprio delta de Kronecker, né? Delta e J. Ele é 1 e 0 num sistema e 1 e 0 em outro sistema. Tá? Eu deixo para você mostrar. Isso acho que tem algum exercício. Sim? Beleza, então, definido o nosso símbolo de Levi-Civita, né, a gente pode definir também o dual, chamado dual. Dual é um cara muito bacana, porque você me dá, por exemplo, uma matriz antissimétrica, né, essa matriz C aqui, CJK aqui, por exemplo, que tem, né, se ela é antissimétrica, a diagonal principal é zero, a gente está trabalhando só em 3 dimensões, né? Então tem 3 elementos aqui distintos, e por ser antissimétrico tem eles 3 aqui repetidos com um sinal trocado. Então uma matriz antissimétrica 3x3 tem só 3 entradas independentes. Tá? Isso obviamente tem que estar associado com um vetor, né? E aí a maneira que você consegue enxergar que está associado com um vetor, que tem 3 entradas também, tem 3 componentes independentes, é usando esse nosso símbolo de Levi-Civita. Né? Depois ele para baixo aqui para ficar mais certinho a soma aqui, né? Essa é a convenção da soma aqui. O J e o K estão sendo somados. Tá? Okay? Em especial, por exemplo, você faz aqui 1, né? O livro não põe esse tio aqui em cima, eu coloquei esse tio aqui em cima, esse tio aqui, para não confundir os objetos, tá bom? Então, esse objeto aqui é chamado de dual, né, de vetor dual. Tá? Você abre aqui, então, 1, então vai ficar 1, 2, 3, ou 1, 3, 2. 2, 3 e 3, 2 é a mesma coisa, certo? 2, 3 e 3, 2 é só uma troca de sinal, mas o epsilon também troca sinal, então você consegue mostrar, fiz para 1 aqui só, que o CTIL 1, por exemplo, é o C23 da matriz. Tá? E assim por diante. Então você vê da onde que está vindo essa simetria cíclica que a gente já observou em outras aulas. Né? Isso na verdade está vindo do símbolo de Levi-Civita. Né? Então é muito legal que você consegue associar uma matriz antissimétrica 3x3 a um vetor, um pseudo-vetor na verdade. Tá? Isso aqui vai ser um pseudo-vetor. Por que é um pseudo-vetor? Justamente por causa do pseudo-tensor aqui que está sendo contraído. Tá? Então se isso aqui está sendo contraído aqui com o Levi-Civita, ele automaticamente te dá um pseudo-vetor. Eu tinha que provar isso aqui, mas eu estou indo um pouquinho mais rápido. Tá? Outro caso, né? Ou melhor, num caso particular aqui, que eu já tinha citado, se você pegar essa matriz aqui, ó, essa matriz antissimétrica, isso aqui são os elementos de CJK aqui, né? Se você escolher esse, então, note a antissimetria aqui, ó, JK, depois eu troco KJ aqui, né? Se você escolher esse CJK como produto antissimetrizado aqui de dois vetores verdadeiros ou 2 vetores polares, né? Só jogando na definição, isso aqui é antissimetrizado, né? Esses termos são antissimétrico com antissimétrico, acaba dando o dobro, né? Certo? Eu tenho o dobro aqui, tenho 2 termos aqui. Esse fator meio é convencional, tá? Que é justamente para cortar esse 2 com 2 termos aqui subtraídos, né? Na verdade. Isso aqui te dá uma expressão só, né? Uma vez só aqui o epsilon IJK com AJBK, que é nada mais do que um produto vetorial. Então eu acabei de provar, né, que o CETIL
Pelo menos nesse exemplo particular aqui, na verdade é um pseudo-vetor, como a gente viu na aula passada. Ele nasce de um produto vetorial, então ele é um pseudo-vetor. Tá? Okay. Esse é o único dual que eu consigo formar em 3 dimensões, com o Levi-Civita de 3 índices, né, IJK? Não. Na verdade, você pode pegar 3 vetores polares aqui, né, aí, BJ, CK, fazer o produto direto, tá? Então, eu tenho um tensor de ordem 3,0 agora, e definir o dual dessa maneira, que é esse 3 fatorial de propósito. É uma escolha, não? E aí a gente vê que, na verdade, isso aqui é o produto triplo, né? E o produto triplo a gente já sabe que é um pseudo escalar, a gente já viu na aula passada, né? Ele troca de sinal quando você troca, por exemplo, do Destroger para o Levogel, tá bom? Então, se a gente estivesse trabalhando com 4 dimensões, aí o epsilon teria mais um índice, né? Aí daria para formar mais duais, mas em 3 dimensões, basicamente só esses 2 duais que a gente consegue formar, tá bom? Okay. E um tensor, né, geral, será que não pode ser quebrado, aí, né? Pode ser decomposto em parte dual, parte não dual? E a resposta é sim. Então, um tensor geral, um tensor arbitrário, em princípio ele é sempre irredutível, ele sempre vai poder ser escrito como uma soma de partes irredutíveis, tá? Então, uma parte irredutível, vou pegar o exemplo aqui, um tensor de ordem 2,0, né? Uma parte irredutível não dá para diminuir mais, é o traço, né? É a soma dos elementos da diagonal principal, que a gente já viu na aula passada, que é o escalar. Então não tem coisa menor que um escalar, é um número só. Essa é uma porção aqui irredutível, tá? Então o que a gente acabou de ver aí, o pseudo-vetor dual, também pode ser escrito, né? Antissimetriza, pega a parte antissimétrica dessa matriz aqui, vamos chamar esse CJK aqui então, né, da parte antissimétrica da matriz. Joga aqui na definição do dual, né? Então você vê que a gente tem a parte vetorial, né, através do dual, tá? Se eu subtrair do tensor original, então A e J, se eu subtrair do tensor original a parte escalar, né, lógico, eu tenho que pôr índices aqui, tá? Senão não faz sentido essa conta aqui. E aqui eu vou escolher de propósito esse 1/3 aqui, né? Eu já vou explicar por quê. Se eu subtrair essa parte, que a gente chama de parte escalar, e essa parte que está associada ao dual aqui, que seria a parte vetorial, a parte antissimetrizada, né? A gente obtém então, bom, isso aqui vai ficar menos meio com mais 1, dá mais meio, menos com menos, aqui é só fazer distributivo aqui, menos com menos dá mais, né? A gente vê que esse tensor é simétrico, certo? Bom, aqui, o primeiro termo aqui de cara, né? IJ mais AJI é simétrico, o delta de Kronecker é simétrico, certo? Okay? Então ele é simétrico, e o 1/3 aqui foi escolhido justamente para que ele tenha traço nulo, assim. Okay? Se você tomar o traço aqui, o S e I, e somar, né? Isso aqui 2 vezes iguais, isso aqui dá uma vez o traço. O delta de J seria a soma dos elementos da diagonal principal da matriz identidade, da 3. Então, a gente vê que isso tem traço igual a 0. Tá? Às vezes a gente fala sem traço. É estranho, tá? Eu prefiro falar traço nulo. Okay? Mas é isso que a gente se refere quando fala sem traço. Tá? Então, esse objeto aqui, esse S e J, ele tem, na verdade, só 5 componentes. Tá? Uma matriz simétrica já teria 6. Sim? Teria os 3 elementos da diagonal principal, 3 para cima e repetido embaixo. Então, dariam só 6. Como ele não tem traço, né? Ele tem 5 componentes. Né? Se você voltar à expressão original aqui, né, soma de volta os termos aqui. Né? Soma a parte do traço, a parte escalar, a parte do dual. Aqui, eu vou deixar para você a lista de exercícios, vou deixar você mostrar que o que eu fiz aqui é verdade. Aqui tem uma identidade aqui, quando você contrai 2 símbolos de Levi-Civita,
Isso aqui me dá um parzinho de crônica e antissimetrizado aqui, tá? Okay. Você obtém então um tensor, né, de ordem 2, que teria então 3 vezes 3, né, 3 ao quadrado, 9 entradas independentes. Ele pode ser escrito então como uma componente aqui, né, o traço, certo? Um escalar. Então 9 é igual a 1, mais as 3 do vetor, mais a 5. Então é 1 mais 3 mais 5. Né? 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9. Então você vê aqui, pelo menos em termos de componentes, eu estou fazendo essa conta só no número de componentes, você vê que um tensor de ordem 2 pode ser decomposto aí nas partes escalar, né, vetor e tensor simétrico sem traço. Tá? E esses três são irredutíveis. Sim? Bom, isso aqui é um escalar. Certo? Esse sujeito aqui é um vetor, não dá para baixar mais. Esse outro aqui, eu deixo você se divertir. Eu já explico. Né? Por que esse cara é irredutível? Bom, podia calcular o quê? O traço, por exemplo. Mas ele tem traço zero. Podia calcular o dual, vai dar zero, porque ele é simétrico. Okay? Então ele é irredutível. Ele é o tensor de ordem 2 irredutível. Então eles são os pedaços aqui de um tensor de ordem 2 geral. Tá? Para mais dimensões, tem mais objetos. Então, se você estivesse trabalhando com um tensor de 3 índices, por exemplo, tem que criar mais objetos. Tá? Ou se você estivesse trabalhando, sei lá, em 5 dimensões, também tem que criar mais objetos. Mas para 3 dimensões, esses são os três objetos básicos aí. E para um tensor de ordem 2, esses são os 3 objetos básicos chamados de tensores irredutíveis. Você consegue escrever então um tensor arbitrário aí, decompor esse tensor arbitrário dessa forma. Tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau.